Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos e alunas, a mais uma aula de História. Hoje, onde temos como nossa unidade temática a circulação de pessoas, produtos e culturas, onde vamos estar focando nas embarcações e objetos que foram usados na época das grandes navegações. Esse ponto que vamos estar focando, que é exatamente o nosso objeto de conhecimento, onde temos como habilidade a identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização, ok? Então vamos lá navegar nesta história. Como já foi dito, hoje nós vamos trabalhar sobre as embarcações e objetos que foram essenciais para as grandes navegações no decorrer da história. Destacando aqui que nós temos um vídeo que está sendo trabalhado um pouco mais detalhado, as grandes navegações, mas aqui já deixo para vocês saber que as grandes navegações foram incursões, foram viagens empreendidas principalmente pelos europeus, ali entre o final de 1400 a 1700, o que resultou no descobrimento das Américas e do nosso maravilhoso e lindo Brasil, ok? Só que por mais que os europeus tenham sido corajosos em enfrentar essas grandes navegações e se lançarem ao mar, nem sempre eles viram essas viagens com bons olhos. Por quê? Porque eles tinham medo. Eles tinham muito medo de se lançarem ao mar, porque eles imaginavam que no oceano eles iriam encontrar criaturas monstruosas. Os europeus, eles tinham viagens, eles tinham uma visão meio que mitológica, e quando eu falo europeus, eu tento destacar um pouco, principalmente os portugueses, os espanhóis, entende? Eles tinham uma visão meio que mitológica. Eles acreditavam que existiriam criaturas monstruosas, que nem essa que você pode ver na imagem, além de acharem que a Terra seria plana, como um disco, e chegaria um momento que eles cairiam em um grande abismo e nunca mais retornariam. Entretanto, mesmo tendo tanto medo, sendo financiados pelos europeus, pelos mais ricos, pelos reis, eles se lançaram ao mar e foram mesmo assim, mesmo com medo e com suas dúvidas, se lançaram para descobertas, para expandir a fé católica que estava em ascensão na época, né? E assim os europeus foram em busca de seus objetivos, ok? Então nós vamos para o ponto que é mais importante para nós hoje, que é exatamente os objetos que foram usados nessa época. Hoje nós temos celulares, nós temos GPS, nós temos computadores. Por exemplo, você nesse momento pode estar assistindo esse vídeo através de um computador ou de um celular. E se você abre o seu Google nesse momento, você digitar qualquer endereço, ele vai te mostrar exatamente onde você quer chegar. Mas na época, eles para se localizarem e para conseguirem saber a direção de onde ir, eles usavam alguns objetos, como por exemplo esses que estão na sua tela nesse momento. O astrolábio, a bússola, o compasso e a balestilha. Esses quatro só são alguns, existem mapas, existem outros objetos. E hoje nós vamos ver um pouco mais detalhado dois desses objetos, ok? Que é o astrolábio e a bússola, ok? Então vamos lá. A bússola, ela é também chamada de agulha de marear. A bússola que foi inventada pelos chineses, ela era usada simplesmente para conseguir encontrar a direção que eles precisariam, que os navegadores precisariam ir, se fosse para o sul, se fosse para o norte, e ela é composta basicamente por esta agulha, como eu falei, a agulha de marear, que ela segue a direção do planeta, ok? Nós temos também o astrolábio. O astrolábio ele é tão importante quanto a bússola, porque enquanto a bússola ela mostra a direção, o astrolábio ele dá uma localização, ele mostra a localização. Como assim?
O astrolábio ele era esse instrumento de medição, né, que foi inventado pelos árabes e foi aperfeiçoado pelos gregos, ok? Ele foi aperfeiçoado pelos gregos e inicialmente era utilizado em terra, só que foi adotado pelos marinheiros a fim de calcular as distâncias das rotas marítimas. Estima-se que possam existir mais ou menos 200 trabalhos que podem ser feitos por esse astrolábio, como calcular a altura de montanhas ou a profundidade de um poço. O astrolábio náutico ele pode ser e ele foi essencial para os navegadores, pois permitia calcular as distâncias de maneira prática com apenas um instrumento e conhecia um pouquinho de conhecimento de geometria, ok? Então o astrolábio foi sim muito importante juntamente com a música. Mas juntamente com o astrolábio, eles precisavam de quê? Das embarcações. E essas embarcações na época do descobrimento eram compostas basicamente das caravelas, das galeões e das naus, ok? Porque hoje, enquanto nós temos bicicletas, nós temos carros, motos, aviões e mais uma infinidade de meios de transportes que nos levam para qualquer lugar sem gastar muita energia, nessa época das grandes navegações não era tão fácil assim, ok? Porque hoje nós vemos um reflexo da tecnologia que se desenvolveu muito com o passar dos anos. Mas os navios hoje que são feitos, que possuem motores, GPS, que ajudam os capitães, e são feitos de metal, antigamente não existia essa tecnologia toda. Eram feitos de madeiras, eram feitos exatamente de madeiras, de velas, que permitiam com que as pessoas pudessem navegar. Mas elas foram criadas, e na época era uma grande tecnologia, ok? Para a época. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as caravelas e sobre as naus. Vamos lá? As caravelas que receberam grande influência criadas assim pelos portugueses, elas serviram para acabar com o medo que as pessoas tinham do mar e também para descobrir novos territórios, né? Elas eram feitas totalmente de madeira e mesmo assim, mesmo sendo de madeiras, elas tinham uma grande capacidade de carregar centenas de homens e toneladas de cargas. Isso sem deixar que a água invadisse o transporte. Comparado com os navios luxuosos de hoje em dia, as caravelas são muito frágeis, mas para a época foram uma grande sensação. Elas também recebiam uma adaptação para receber canhões, ok? O que era muito usado principalmente pelos piratas, ok? Quem aí curte Jack Sparrow, uma aventura de pirata, elas eram muito usadas pelos piratas também para atacar outros navios. E temos também as naus. As caravelas que falamos antes eram capazes de transportar centenas de toneladas de homens e mercadorias. Mas as naus, elas eram bem maiores que as caravelas e tinham a vantagem de levarem mais carga e oferecerem mais conforto para os passageiros. Mas isso fazia com que elas ficassem mais pesadas e lentas, o que acabavam deixando com que elas fossem mais expostas a ataques de piratas, ok? Mas bem, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui de mais uma videoaula, ok? E quero deixar só uma pequena curiosidade, que é este modelo aqui, que é um exemplar da nau Capitania de Cristóvão Colombo. A Santa Maria, né, conhecida também como La Galega, que foi a nau usada por Cristóvão Colombo na viagem que ele, navegando pelo Oceano Atlântico, veio a descobrir o continente americano, veio descobrir as Américas. Ok? Então nós ficamos por aqui. Hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!